Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 46 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Um estudo resumo com modificações, tentando tornar mais simples o conteúdo do capítulo. E o título do capítulo é Fanatismo e Idolatria. Joana nos diz que fanáticos e idólatras são membros ignorantes do contexto social e que eles, mergulhados em densas trevas, se negam à bênção da luz do esclarecimento, seja por intolerância religiosa, quer dizer, os espíritas, não quero diálogo com os espíritas, ou de um pavor injustificável, quer dizer, eu tenho medo dos espíritos. Mas fanáticos e idólatras sempre existiram. Começaram adorando fenômenos da natureza por temê-los. Construíram totens e ofertaram sacrifícios a esses totens para apaziguá-los. E chegou ao ápice máximo quando praticaram holocausto com derramamento de sangue em rituais macabros. Mas atualmente, em todos os campos do conhecimento, ainda cresce e se desenvolve de forma a se proliferar o fanatismo e a idolatria. Revivendo esse passado que já deveria ser esquecido, né? De uma maneira geral, o culto a personalidades alheias, ou o culto à própria personalidade, ao eu, ou o culto ao prazer. Essas são atualmente, nos dias de hoje, as formas de, no caráter geral, de fanatismo e de idolatria vinculados à vacuidade em completo desrespeito à lei de progresso e até à civilidade. De forma mais específica, idolatria à juventude, ao aspecto juvenil, que passa fanatismo vinculado a uma fé e um conhecimento extremamente restritos. Idolatria a objetos, a animais, a pessoas e as ideias que se consomem, né? Com relação aos objetos, dentre ricos e pobres, diversas classes sociais, diversos níveis de cultura, por saudade ou por razões até de guardar objetos que representam fatos históricos do passado, o homem está a idolatrar pedaços de madeira, moedas, tecidos, outros objetos quaisquer, por saudade de entes familiares, por fatos históricos. Tem gente, colecionadores, investindo milhões e milhões, para ter a espada que Napoleão usou na Guerra de Toulon, na França, ou as campanhas que ele desenvolveu na Itália. Qual foi o punhal com que o escravo Estevão matou o imperador Domiciano no século I? As rédeas do cavalo incitatus de Calígula, que Calígula, elegeu a cônsul. Então, muitos objetos, pedaços de madeira, moedas, tudo colecionado. Porém, a chaga mais purulenta e grave, de Joana, exatamente essas palavras, do fanatismo e da idolatria, são que ainda existem, em determinados ramos do cristianismo, a idolatria pagã e o fanatismo religioso. Essas são as principais a principal chaga purulenta é a existência da idolatria pagã ainda dentro do ramo do cristianismo. Jesus nos disse: não esculpireis imagens para adorá-las. Mas, de uma maneira geral, com relação à saudade, em nome da saudade, em cultos de medo, muita gente adorando objetos, aumentando o número significativo de sofredores e de inseguros. Mas, com o Espiritismo, o homem desperta
para adorar em espírito e em verdade. Assim, com o ensino do Espiritismo, quando alguém perguntar, mas que tecido, que manto eu visto? Veste o manto da caridade. Mas que sandálias eu calço? Calça as sandálias da ação. Mas eu vou me ungir de quê? Unge-te de amor ao próximo. E qual é o culto que eu devo praticar? O culto que você deve praticar é o culto da reforma íntima incessantemente, com o conhecimento do Espiritismo abrindo um caminho de luz e de esperança para si e também para os outros. Em Cesareia, quando Simão Pedro foi recebido por Cornélio, Cornélio, se prostrou de joelhos e adorou Simão Pedro, que, recordando talvez de Jesus, num impulso generoso e viril e varonil, levanta-te, amigo, porque eu também sou homem. Com essa lição de Simão Pedro, percebemos a necessidade de nós divulgarmos o evangelho primitivo, ou seja, o espiritismo, né? Libertando mentes e corações do fanatismo e da idolatria, ensinando com firmeza, ensinando com bondade, que o paraíso não é um local circunscrito, delimitado, não. Como ensina Kardec no livro Céu e Inferno, a felicidade está antes de tudo dentro do homem, a depender do grau de depuração que ele atinja. E ele será, portanto, feliz onde quer que ele esteja. E este grau de depuração, perfeição e, portanto, de felicidade, não tem limite. E a que devemos adorar? Devemos adorar a tarefa de nos espiritualizarmos. E nesse serviço de espiritualização nossa, também ofertarmos o melhor de nós no trabalho da caridade à sociedade. Sem preferência, sem paixão. E diz-nos Joana, sem loucura. Que Jesus nos abençoe.